Olá pessoal, eu me chamo Jovem Sobrinho, sou advogado criminalista. Deixo agora para vocês aí embaixo no rodapé os meus contatos. Inscrevam-se no meu canal do YouTube, compartilhem, deixe um like se você gostou desse vídeo. Esse vídeo é dedicado à portaria 28 do COLOG. O Ministério do Exército editou uma portaria ao qual ela reconhece o direito do atirador desportivo a portar uma das suas armas de fogo municiada para garantir o seu acervo. Isso tem causado muita polêmica em todo o país. Os atiradores têm sido surpreendidos pela Polícia Militar, pela Polícia Civil, estão sendo presos, levados para a delegacia, estão sendo autuados e respondendo pelo crime de porte ilegal de arma. E aí vem a discussão, eu assisti vários vídeos, vários comentários. A discussão ali não é jurídica, as pessoas ficam discutindo, dizendo que é ilegal, mas não demonstra qual é a ilegalidade. Então, espero aqui com esse vídeo demonstrar de forma jurídica, na visão de um criminalista, quais são os conceitos, o que deve ser feito, o que deu de errado nessa interpretação dos policiais, para que vocês possam ter um êxito melhor nessa campanha que vocês têm de estar com seus direitos preservados. Inicialmente, devemos alertar que houve uma ação popular proposta no TF4. Essa ação foi deferida uma liminar, suspendendo os efeitos da portaria, e muito se discutiu se a juíza ali estava adentrando o mérito da ação popular, do direito ou não de estar com essa arma municiada, se o Exército pode ou não conceder essa portaria, e ficou nessa discussão. Foi feito um agravo, a União agravou de instrumento. Esse agravo, ele revogou a liminar, e com essa revogação da liminar, o processo também se deu por encerrado. Por qual motivo? O objeto, o procedimento estava sendo feito de forma errada, não deveria ter sido feito por uma ação popular, e não se enfrentou o mérito. E aí os atiradores continuaram naquela questão. Então, é permitido, não é permitido, está em vigor, não está em vigor a portaria? Então, antes de adentrarmos nesses detalhes minuciosos, eu preciso dizer para os senhores algumas falhas da portaria, as falhas de interpretação, que não retiram o direito, já digo antecipadamente, que não retiram o direito do atirador de estar com a sua arma municiada para simplesmente garantir o seu acervo, pois aquele porte ali é um porte para garantia do acervo, diferentemente do porte de arma que está lá autorizado no Estatuto para algumas classes, que é para a sua própria vida. Então o atirador ele está portando para a garantia do acervo, isso tem que ficar muito claro. E por esse motivo eu vou me permitir ler agora para os senhores a portaria como ficou descrita, e aí vamos fazendo alguns comentários, mas não continue em frente, porque lá no final eu vou dar para vocês o caminho de como sair da parte criminal, de como deixar de responder no processo, de como deixar de responder o inquérito policial, com referência, com base nessa atitude das polícias, de desconhecerem a lei, de desconhecerem a portaria e o alcance e a efetividade de cada uma delas. O artigo 135A da portaria 28 da COLOG, de 14 de março de 2017, ele diz o seguinte: fica autorizado o transporte de uma arma de porte. Vou parar aqui para nós comentarmos esse trecho. Fica autorizado o transporte. É óbvio que se nessa portaria fica autorizado o porte de arma, nós teríamos resolvido a questão. A portaria foi feita num sentido, nós entendemos que era realmente dar o direito de estar municiado, mas ele fala transporte, ele não fala de porte, portar. Transportar, não estar consigo, estar fora, é próximo. Porte é estar portando. E ele fez algumas particularidades. Uma arma de porte, então transporte de uma arma de porte. Por que ele fala de uma arma de porte? Porque nós sabemos que os atiradores esportivos, eles usam armas de calibre, armas de uma extensão maior. As pessoas podem achar que toda arma é de porte, nem toda arma é de porte. Há armas, um exemplo, claro, um fuzil, uma calibre 12, umas armas dessa natureza, elas não são armas de porte. Portar, leia-se, ter consigo. Essas armas não poderiam estar. E se eu deixo nessa portaria, se ela é feita na portaria, autoriza o transporte e o municiamento de uma arma, pode ser qualquer um do seu acervo, pode ser inclusive uma escopeta, como um calibre 12, e preocupado com isso, ele limitou-se a uma arma de porte. Até aí tudo bem,
só que se equivocou na parte do transporte e do porte. Ele poderia ter resolvido a situação, porque portar, ele estaria categoricamente dizendo que está portando. E dou continuidade. Do acervo de tiro desportivo, municiado dos deslocamentos do local de guarda e do acervo para os locais de competição ou treinamento. Percebemos que a ideia de ter feito essa portaria era realmente guarnecer e proteger todo o acervo do atirador. E aí muito se discutiu, porque no decreto está lá dizendo que o atirador, o caçador e o colecionador têm que transportar a arma desmuniciada e não consta ali o atirador. Por não constar o atirador, o Exército demonstrou o que ele realmente pretendia quando ele editou essa portaria. Pois o caçador, ele tem o seu acervo preservado, muitas vezes, porque ele vai estar dentro de uma floresta, ele vai estar caçando, e aqueles lugares não são lugares de muitas pessoas circulando, até porque é livre para caça, e aí o acervo dele corre um risco menor. No momento do colecionador garantir o seu acervo, ele vai estar em casa, e em casa todos nós sabemos que a posse é permitida, e essa posse em casa com arma municiada, ele tem o dever de proteger do esbulho possessório a sua residência e garantir a integridade de quem mora com ele, ou seja, ele pelo processo penal, ele estará garantindo a sua casa por legítima defesa, pelo processo civil, o esbulho possessório, que inclusive ele pode utilizar-se de esforço na altura, na medida da proporção de sua invasão, e aí o seu acervo estaria garantido. Já o atirador, esse é o atirador desportivo, eles têm que se deslocar por grandes centros e indo de encontro com tudo aquilo que as pessoas vêm discutindo, porque ele pode e os outros não, é exatamente por isso. Porque ele está na grande massa, ele está indo nos grandes centros, ele está indo direto para o clube de tiro, ele pode ser abordado a qualquer momento e perder todo o seu acervo, porque tem várias armas e desmuniciadas. Pensando nisso, de forma acertada, foi dentro da portaria. Entretanto, poderia ter se corrigido essa palavra transporte. Dando continuidade, e eu falei que iria enfrentar a parte criminal, eu vou analisar a sentença da juíza no seguinte aspecto. Ela diz o seguinte, nessa liminar que ela concedeu. Ela fala que a norma realmente se omite no que diz respeito ao atirador desportivo. Ela é omissiva, ela não fala sobre o atirador desportivo em questão de ter que transportar sua arma desmuniciada. Entretanto, ela utiliza-se da regra geral, já que não fala, eu também vou utilizar-se da regra geral, então é proibido. No direito penal, ele é objetivo, não tem subjetividade, tem que ser objetivamente. Você vai processar e pode condenar uma pessoa de forma objetiva. No direito penal, nós não podemos interpretar as normas, nós chamamos de mala parte. O que significa isso? De forma desfavorável à parte, e sempre em bona parte, de forma favorável. Se a lei, ou a portaria, ou um decreto-lei, se nada veda, se nada faz menção ao atirador, ela não pode, de forma equivocada, interpretar esta lei de forma desfavorável, e sim favorável. Nós temos vários julgados a respeito da interpretação em mala parte para parte e da interpretação em bona parte para as partes. Exemplo claro, o STF hoje nós temos composto de 11 ministros. Desses 11 ministros, quando votam 10. 10 ministros estão votando num certo assunto, votam os 10. Se empatar a divergência com um voto separado, essa divergência chama-se o presidente para que seja desempate, é o voto de Minerva. E esse presidente ele fica vinculado a sempre dar o voto mais favorável àquela questão. Então vocês percebem que funciona desse jeito. No processo penal, trazendo já para o processo penal, chegando no final, o juiz tem dúvidas daquilo que a acusação fala, daquilo que a defesa fala. O que ele faz? Absolve o réu. É sempre o melhor e nunca o pior. E entende-se aqui que a magistrada entendeu se está a lei e a portaria está omissa a respeito desse cumprimento, desse dispositivo da arma estar municiada, ela interpreta que se não tem o nome lá, não era para estar desmuniciada, porque o nome dele não está lá, interpreta-se pela pior maneira possível, pior via. E qual foi a pior via eleita? Regra geral, está proibido. E com isso,
tem acontecido grandes barbaridades, estão prendendo pessoas de bem, atiradores esportivos que realmente participam de campeonatos, que se dedicam a esse esporte, praticam e gostam, porque é um esporte liberado no Brasil, independente do uso de arma de fogo, pois o próprio estatuto diz isso, salvo os atiradores esportivos, e tem lá as categorias que podem utilizar-se de arma de fogo, e está sendo levado para a delegacia e passando grandes constrangimentos. Agora, chegamos no momento crucial desse vídeo, que é falarmos sobre as consequências depois daquilo que você já foi constrangido, foi levado para a sede policial. Vou deixar aqui de enfrentar a validade da portaria, porque entendo que ela é legal. Vou deixar de enfrentar o estatuto de desarmamento, porque lá nada veda que o atirador tenha sua arma municiada, e vamos adentrar no direito penal, naquilo que realmente nós temos aqui o propósito de esclarecer aquele que está passando por esse momento ruim. Foi preso, foi levado para a delegacia, foi preso, atuado em flagrante, está preso, vai pagar fiança, vai sair, vai responder para suas liberdades, réu primário de bons acidentes, tudo isso nós já sabemos. A questão é, devo responder o inquérito, eu vou ser indiciado, esse inquérito ele vai ao final corroborar com um oferecimento de denúncia pelo Ministério Público, eu vou responder uma ação penal e ao final posso ser condenado? Vamos entender a primeira premissa. Todas as pessoas que respondem ao inquérito policial e são condenadas ao final no processo penal, elas têm que ter cometido crime. E crime, como é que se dá essa ideia de crime? Nós temos no Brasil uma teoria chamada teoria finalista. Para ser crime, para que um ato seja ilegal, nós temos que passar pelo fato típico, ilícito e culpável. No fato típico, nós temos algumas causas para enfrentar. Tem que ser conduta humana, nexo de causalidade, resultado e tipicidade. Ou seja, um ser humano tem que ter feito aquilo. Senão, se não for um ser humano, não tem crime. Nós temos que ter um nexo de causalidade, um nexo entre o nexo, a conduta praticada e o nexo é ligado, estava portando arma, passamos, superamos isso. Vamos para o resultado. Teve o resultado, realmente houve a prática do crime, e se para saber se aquilo é crime, da conduta, o resultado da conduta teve resultado natural? Teve resultado natural. Vamos para a tipicidade. O que significa isso? Vamos para o Código Penal para saber se aquela conduta violada é crime, é tida como crime, é uma norma incriminadora. Se não tiver no Código Penal, não é crime. Então, um exemplo, eu digo para os senhores, só a título de exemplo, que fulano passou na rua e cuspiu no chão. Isso, na realidade, é uma falta de educação, mas não é crime, porque não está tipificado que cuspir no chão, ele vai responder por alguma conduta criminosa. Neste momento, por não estar preenchido o fato típico, ele deixa de responder e a sua conduta é atípica. Superado isso, devemos enfrentar a ilicitude. Ele conseguiu, eu entendendo que tudo foi feito na tipicidade e ele preencheu todos os requisitos, posso dizer que ele cometeu um crime? Ainda não. Devemos ainda enfrentar a ilicitude. Estava em estado de defesa, legítima defesa, estado de necessidade, ele se encontrava no estrito dever do cumprimento legal. Se tudo isso for dado negativo, ele realmente não estava em legítima defesa, ele não estava em estrito do cumprimento do dever legal, ele não estava em estado de perigo, nós não podemos ainda dizer que é crime, porque nós temos a culpabilidade. Aí, na culpabilidade, nós vamos examinar dolo e culpa. É nesse momento que nós examinamos dolo e culpa. E trazendo agora para a realidade do atirador, do porte de arma ilegal, supostamente atribuída a ele, é que nós devemos enfrentar o erro de proibição permissivo. O que significa isso? O erro de proibição indireto, chamado também erro de proibição permissivo. O agente sabe que aquilo ali é errado, mas entende, por força de uma portaria, que está agindo de forma ilegal. Ele sabe o que está fazendo. Ele acredita que aquilo que está fazendo não é mais errado, é permitido. Por que ele entende isso? Eu tenho uma proibição hoje de porte ilegal de arma de fogo. E ele sabe que está utilizando-se de uma arma municiada. Mas ele não entende como erro. Por quê? Porque é permitido através de uma portaria realizada pelo Exército, que inclusive regulariza e fiscaliza as armas, inclusive é o mesmo órgão que regulamenta o transporte de arma, ou seja, se ele regulariza o transporte de arma, esse transporte é feito pelo Exército, eu tenho uma portaria, eu entendo como agente que não pratiquei crime nenhum,
Pois sei, tenho ciência, tenho a total consciência de que estou utilizando-se de uma arma municiada, mas tenho aquela realidade de que estou sendo permitido através de uma portaria. Se esse fato proibitivo, permissivo, for do desconhecimento do agente, a culpabilidade e o dolo eles são afastados, ou seja, não tem dolo e não tem culpa. Sendo assim, não existe crime. Então, se você estiver, eu vou repetir com calma para que vocês possam entender, se estiver sendo processado, se estiver com o inquérito policial em andamento, entre com a habeas corpus pedindo trancamento do inquérito policial por falta de matéria criminal, ou seja, de tipicidade, falta material. Vocês têm que, no mesmo momento que entrou com a habeas corpus, pedir o trancamento da ação penal. Se tiver já respondendo o processo, se estiver no inquérito, pedindo o trancamento do inquérito policial. Ou seja, o habeas corpus vai dizer o momento. Eu vou entrar ou no momento da delegacia do inquérito, ou vou entrar já quando estiver respondendo o processo. Por quê? Porque diz a lei, erro proibitivo, permissivo, ele afasta o dolo e a culpa. Então vamos lá. Se o agente sabe que está utilizando do momento, estou municiando a minha arma, sei que esta arma está municiada, estou portando essa arma, mas no interior dele, o homem médio, porque ele não poderia saber que aquela portaria daria tanta divergência, porque o órgão que expediu a portaria é autorizado, inclusive, a fazer o transporte das armas, a regulamentar o transporte. Se ele não sabe da ilicitude e transporta a sua arma, ou seja, porta ela, leia-se, porque está transporte, ele está portando uma arma, não faz sentido transportar uma arma longe de você municiado, você precisa ter uma reação para proteger seu acervo, então leia-se, no transporte, porta sua arma de fogo, e nesse momento ele simplesmente não entende a ilicitude do ato, porque está sobre uma norma, na cabeça dele, uma norma permissiva, isso afasta o dolo e a culpa. Nesse momento ele deixa de ser réu ou deixa de ser indiciado no processo, no inquérito policial. Então, fica a dica para vocês que é profundo a análise. Nós falamos anteriormente que a juíza não poderia interpretar a norma, se estiver ausente da norma ou tiver normas divergentes, é sempre a melhor em favor da parte. Se estiver respondendo o processo, acabamos de falar no erro proibitivo permissivo, ou seja, permite que você faça aquele ato que você sabe que está fazendo, mas não sabe que é ilícito, pois municiar uma arma, você sabe que o agente sabe que está com a arma municiada, ele sabe que está portando, mas tem a falsa percepção de que aquele ato é lícito, pois existe uma portaria dizendo para ele que ele pode exercer pode estar no exercício do seu direito através daquele documento. Então, fica a dica para vocês, peço que continuem nos acompanhando. Qualquer dúvida que estiver a respeito da profundidade da tese defensiva no direito penal, eu me ponho à disposição. Sei que são homens de bem, são atiradores. Deixo o meu contato mais uma vez para vocês. Inscreva-se no meu canal do YouTube, eu falo sobre a parte criminal no canal, eu tenho um bate-papo com as pessoas que me ligam para saber de coisas fora do canal, para que eles possam entender questões que foram levadas no vídeo, muitas das vezes não foram compreendidas naquele momento, e eu estou aqui à disposição para esclarecer. Nesse momento também agradeço a oportunidade de me manifestar e gravar esse vídeo a um grande amigo, Moisés Queiroz, um homem que foi forjado o seu caráter em 30 anos no Corpo de Fuzileiros Navais do Brasil. É um cara sério, é um cara antenado, ele é membro do Instituto de Defesa do CAC. Vocês têm um membro lá efetivamente hoje. Ele é pretenso, e digo para vocês que não é campanha eleitoral, mas ele é pretenso a uma das cadeiras como deputado federal. E no momento crítico que nós estamos vivendo, que os atiradores estão passando por interpretações erradas de normas, de princípios, é que nós temos que começar a buscar pessoas antenadas e que busquem o nosso direito. Pois a lei, ela diz que você pode fazer duas situações que você pode fazer com a lei. A primeira, a lei você cumpre, essa é a primeira. E a segunda, ou você muda. Essa parte de descumprir, jamais. A lei é assim, ou cumpre ou muda. Por esse motivo eu deixo para vocês aqui, aproveitem a grande chance de mudar, pois nós estamos próximos de fazer uma grande mudança. Até mais, muito obrigado.